A paz de Jesus esteja com você. Memórias do Líbano está sendo sempre em São José do Rio Preto. Por isso, estamos hoje convidando o Dr. Carlos Habib Khoury. Dr. Carlos, boa noite. Eu fico muito feliz com a presença do arcebispo na minha residência. Uma boa noite a todos, uma oportunidade única para falar para a televisão da rede Canção Nova. Agora, vamos conhecer um pouco uma história única para mim. Um libanês, filho de libanês, neto de libanês. Vamos conhecer um pouco essa história. Ele que foi ao Líbano também, ficou pouco tempo lá. Vamos conhecer também mais sobre esta família que veio do Líbano, de Misyara, do norte do Líbano. Dr. Carlos, seu pai que veio do Líbano, o avô? O ano que vem nós estaremos completando 100 anos da família Khoury na região de São José do Rio Preto. Foram meus avós, pioneiros, eles eram pessoas casadas, em torno de 30 anos de idade, eram 3 irmãos, José, Jorge e Kazem, vieram explorar o Brasil a convite indireto do nosso imperador Dom Pedro II. E vieram para ficar em São José do Rio Preto, onde chegaram a primeira vinda deles? Eles tiveram algumas passagens, porque eles tinham algumas referências naquela oportunidade de libaneses amigos que ficaram na cidade de Taquaritinga. Então, fizeram uma passagem pela Taquaritinga, onde foram orientados por esses libaneses de lá para explorar a região, essa região de São José do Rio Preto. A primeira fixação que eles tiveram, residencial, foi na região de Palestina, num lugar chamado, num lugarejo que eles denominaram de Jardim. E depois disso? Depois disso, eles desenvolveram as suas atividades, eram mascates e pioneiros, porque, sem falar uma palavra em português, eles conseguiam, através de gestos, se comunicar com a população e serviram como uma frente de trabalho em relação à família que eles haviam deixado no Líbano. Então, após 10, 12 anos da sua presença aqui no Líbano, e já em uma condição financeira melhor, aí, então, eles mandaram as passagens para o Líbano para trazer a família que tinha ficado para trás, na expectativa de um dia também se juntar a eles que vieram aqui para a nossa região. Naquela oportunidade, aqui era chamada Boca do Sertão, era a última parte da exploração do estado de São Paulo. Aqui praticamente a Mata Atlântica dominava. Existia simples lugarejos. Então, todo esse processo de trabalho se fazia em mulas e burros, né? Então, eles, com muita dificuldade, eles amealharam uma condição financeira cujo objetivo principal era fazer com que as famílias que estavam no Líbano, seus filhos que eles deixaram praticamente recém-nascidos, as esposas que lá estavam, pudessem vir nessas condições. E nessas condições, 12 anos depois, em torno de 1920, veio a minha avó, os 4 filhos, que praticamente não conheciam seu pai, né? Nessa época, então, vieram 2 mulheres, filhas da minha avó, que são minhas tias, meu pai e um tio meu, que ficaram em Santos, chegaram no Porto de Santos, e quando lá chegaram, nem reconheceram o pai, não sabia quem era o pai, né? Isso é um capítulo interessante da família. Qualquer pessoa que pudesse se apresentar lá, poderia ser o pai, porque eles já não identificavam como eram
muito crianças, quando o pai deixou. Quando ele encontrou, praticamente eles estavam na adolescência. Então, eles não reconheceram o pai no primeiro contato. Eles vieram para o Porto dos Santos com a mãe. Junto com essa caravana, vieram também 2 sobrinhos, que eram o filho de José Cury, que era um outro irmão. Então, na verdade, vieram, nessa primeira expedição, vieram a minha avó, Ana Cury, os 4 filhos e 2 sobrinhos. Dessa família, ainda resta um vivo, que é um tio que eu tenho em Palestina, que conta hoje com 96 anos de idade. E a chegada dessa mulher, esposa, o nome dela era Ana. Ana Cury. Ana Cury. Esse livro que também foi escrito sobre a chegada de Ana aqui no Brasil. Teve muita dificuldade de manter os seus filhos e os seus sobrinhos, porque era a época da Primeira Guerra Mundial. Então, durante toda a vida dela, ela sempre nos contava da dificuldade que ela apresentou para manter esses filhos longe dos pais, pelas condições financeiras e pela condição de guerra. Então, tem uma passagem muito interessante que ela nos contava com muita frequência, que à noite ela invadia a região do exército para roubar mantimentos para dar para os filhos dela. E, numa dessa oportunidade, um dos seguranças avistou que havia algum ladrão dentro do paiol onde eles guardavam os mantimentos, e ela se trancou dentro do baú e ficou imóvel até que eles fizessem uma vistoria e detectaram que não era ninguém. Então, teve um reflexo na vida dela muito forte, nessa passagem, que ela quase morreu aí por asfixia, dentro de um baú, praticamente com muito pouco oxigênio. Só para deixar a oportunidade para seus filhos para manter vivo e trazer para eles comida para comer. Isso. Nessas circunstâncias de extrema penúria com que eles viveram, a minha avó consumiu, era de uma família tradicional do Líbano, a minha avó, e ela tinha muitas joias que, ao longo da Primeira Guerra Mundial, ela ia trocando essas joias que ela tinha com mantimentos, né? Então, é uma pessoa que praticamente definhou o seu patrimônio que ela tinha em função desses próprios filhos. Então, nessa situação, ela criou um amor extremo por esses filhos, que era invejável. Eu que tive o prazer, a oportunidade de conhecê-la, o relacionamento de pai, de mãe e de filho, nessas condições, ao longo de toda a vida. Porque mesmo meu pai, mesmo sendo um adulto, ela vislumbrava aqueles filhos como se fosse um santo para ela, porque se não fosse aquela situação de exposição que ela tinha durante o período da guerra, ela não teria criado um amor tão forte como criou em função para mantê-los vivos. Ficou lá no papel da mãe e do pai para manter os filhos. Inclusive, que ela desenvolveu, naquele período em que ela ficou sozinha com os filhos, o poder masculino e feminino, de tal sorte que nós chamávamos ela da nossa grande matriarca. Quando ela chegou aqui no Brasil, nessas condições, então ela tinha um poder de decisão que ela comandava a família inteira. Mesmo o meu avô, que mandou buscá-la,
perante ela ele não tinha mais autoridade. Ela passou a ser a chefe da família naquela circunstância, devido à influência que ela recebeu durante a guerra, a necessidade de tomar decisões. Então, ficou uma mulher, entre aspas, muito masculinizada em função da necessidade de se impor perante a sociedade. O primeiro encontro do pai com seus filhos no Porto do Santo, o sentimento do pai que vai indicar quem é os filhos, e o sentimento também dos filhos que vão indicar quem é o pai. Além da distância dos anos que ficaram longe do pai, mas a mãe que deu para eles sempre o sentido do amor do pai deles, que está esperando no Brasil, nos Santos, trabalhando para manter essa família no Líbano e também trazer essa família do Líbano para o Brasil. Não era fácil. Não foi fácil, e porque as crianças, numa fase que precisavam da imagem do pai, eles não tiveram, porque eles tiveram um crescimento na infância e na adolescência sem aquela figura masculina, que é importante numa família. Uma família, existe o papel do pai e existe o papel da mãe. Em função dessa necessidade de vir ao Brasil, eles perderam essa figura do pai. Então, para eles, pai e mãe era a Ana Cury. De tal sorte que, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles praticamente respeitavam muito a sua mãe. A voz da mãe é que comandava. A voz do pai era mais simbólica. Seu pai, que chegou ao Brasil, ele fez uma vida também de mascate, uma vida de comerciante. Como foi a vida dele quando ele chegou aqui no Brasil? O meu pai, assim como meus tios, eles desenvolveram não a função mais de mascate. Eles já abriram um pequeno negócio, eles tiveram empórios e depois eles especializaram no ramo do algodão, do beneficiamento de algodão. Então, eles foram pioneiros na região de Rio Preto a mexer com o beneficiamento de compra e venda de algodão. Então, eles compravam o algodão em caroço e vendiam o algodão em pluma, né? Esse foi o grande negócio dessa segunda geração que eu tive o prazer de conviver, que foi a geração dos meus tios e do meu pai. Memórias do Líbano, que vai continuar no segundo bloco. A história muito interessante de um descendente de libaneses, de um libanês também que está morando hoje em São José do Rio Preto. Fica ligado e Deus te abençoe.